esse empate em casa pro Corinthians foi uma derrota, cara. Porque, pra mim, é constrangedor, cara, ter que comentar hoje, num programa de futebol, diante de uma equipe que o Corinthians pegou, que era um time de firma. E detalhe, Domênico, o time titular já é de firma. Imagina o reserva do time titular. Era o reserva? Sim. O Always Red, Domênico, ele trouxe uma equipe B pra jogar com o Corinthians aqui, porque eles não tinham mais absolutamente interesse nenhum na competição. O Always Red, Domênico, não conseguiria pegar uma vaga de Sul-Americana. Então não tinha por que os caras trazerem a equipe titular pra cá. Não tinha por quê. E o time B, de uma porcaria, conseguiu parar o Corinthians diante de 40 mil torcedores na arena. E aí vamos começar aqui as porradas. Vamos lá. Primeiro, comissão técnica do Corinthians. Comissão técnica. Vitor Pereira e seus auxiliares. Eu não sei qual parte vocês não conseguiram entender que jogo decisivo e clássico não se poupa a porra do time. Não se poupa. Ah, mas o Corinthians ele já estava praticamente classificado. O praticamente não é estar classificado. Não dá para subestimar adversário. O Corinthians entrou ontem achando que ia pegar a Portuguesa do Rio de Janeiro, que é uma equipe tadinha, que deve fazer rifa para poder viajar na Copa do Brasil. O Corinthians achou que ia pegar um time desse. E time que fala espanhol, quando enfrenta o Corinthians, é aquele negócio, buenas noites, já um monte de jogador se caga em campo. Um monte de jogador, independente de ser titular ou reserva. Um monte já se borra. Então tinha que ter entrado sim com a equipe principal. Aí eu vou falar, mas é pra poupar os jogadores, porque existe uma sequência de jogos e é desumano. Desumano é uma porra. Esses caras são jogadores profissionais a vida inteira. Se esses caras, Domênico Gato, que não chegaram nem no meio do ano, porque a gente não entrou no mês de junho, a gente não tá nem no meio do ano, se esses caras não tiverem a condição de fazer 4 ou 5 jogos consecutivos, se aposenta, cara. Entrega, né? Se aposenta. É inadmissível, Mota, porque tem muito torcedor que ainda vai na onda desses comédia de imprensa aí, que fica dentro do ar-condicionado e nunca pisaram num campo de futebol, que fica, olha, desumano, a gente tem que entender o desgaste do jogador. Hoje, tudo favorece o jogador de futebol. A chuteira é mais leve, a roupa não absorve suor, os caras têm uma longevidade muito maior porque eles têm suplementação adequada, nutrição adequada, tem uma série de coisas, Domênico Gato, que não dá pra comparar com antigamente. Antigamente você fala de um cara de 30 anos de idade, 35 anos, você tá falando de jogador que já estava praticamente se aposentando. Hoje o jogador, se ele for profissional, ele consegue jogar até os 40 em alto nível. Se o cara for um pouquinho profissional, ele consegue. Agora vamos falar, mas não dá porque é complicado, são inúmeras viagens, jogos consecutivos. Eu não abraço esse discursinho, não. Eu não abraço esse discursinho, não. Se esses caras precisassem matar um leão por dia, se não fossem milionários como eles são, eu duvido que não corriam aí 5 jogos consecutivos. Então vão pro inferno, todos eles. Então já começa por aí. Comissão técnica. Não dá pra ter o William no banco no jogo decisivo, Renato Augusto no banco no jogo decisivo, Roger Guedes no banco no jogo decisivo, Jô no banco no jogo decisivo, e olhar pro campo e ver Mantuans, Rones, Júnior Moraes da vida. Vão tudo pro inferno. Esses caras não têm nível pra jogar no Corinthians, velho. Esses caras não têm nível pra jogar no Corinthians. Então, comissão técnica do Corinthians, vamos lá. Uma vez, passa. 2, já tá por aqui. A terceira cagada nesse ponto, vocês têm que jogar o boné e falar pra ir embora. Desculpa, já fizeram isso contra o Palmeiras e viram a merda que deu. Fizeram isso novamente ontem e correram um sério risco de dar uma merda muito maior. Ainda bem que pegou o Boca, que é um adversário que a gente já conhece, mas eu já vou entrar nesse ponto. Não vai ser o mesmo Boca do primeiro confronto. Então vamos lá. Segunda coisa, elenco do Corinthians. O primeiro tempo foi uma porcaria, foi uma desgraça. A comissão técnica, no intervalo, já deveria ter colocado os jogadores cobrões ali, Renato Augusto, William, Jô, para tentar reverter um quadro que eles viam que daquele mato não ia sair cachorro. O time não rendia nada contra um time amador, uma equipe primitiva que é o Always Red. Então, a comissão técnica do Corinthians esperou 10 minutos para mexer no time. Outra burrice por parte do auxiliar. Outra. Porque ali, Domênico Gato, o Corinthians já desperdiçou 10 minutos de um jogo que, cara, na boa, os caras já iam entrar ali, o Renato Augusto, o William e o Jô, meio que descansados como todo mundo que ia entrar em campo. Agora, você espera 10 minutos para colocar esses caras, o jogo já tá pegando, o jogo já tá corrido. Até esses caras entrarem no giro, já demora de novo. Então, o Corinthians, ele novamente pecou nesse fato. E vamos lá, agora a crítica aos jogadores. O cara que tá no Corinthians, ele é obrigado a ganhar uma partida como essa. Mano, mas perdeu inúmeros gols, o goleiro do Always Red foi o melhor em campo. Mesmo o cara sendo o melhor em campo, o Corinthians acertando 2 bolas na trave, perdendo gols cara a cara, o Corinthians precisa enfiar 5 ou 6 num time desse. É uma equipe amadora.
E o time B de uma equipe amadora. Então, tá na hora do seu Renato Augusto explicar por que ele não tá jogando bola. Tá na hora de explicar, por exemplo, o seu Michael, que chegou jogando muito e agora também caiu junto com toda a equipe. O William, que também não consegue mais acertar nada. Porque não dá pra gente ter um time recheado de jogadores como o Jô, como o William, como o Michael, como o Roger Guedes, como o Juliano. E o melhor em campo do Corinthians é o Adson. Não dá, gente. Não dá. Esses jogadores que podem dar mais... Precisa entender o porquê que esses caras não estão dando. Então já começa a emendar um papo no outro. Vamos lá. Comissão técnica do Corinthians. Acabou essa merda de rodízio. Para que o time tenha entrosamento, para que o time saiba como você pode jogar, tem que dar continuidade para esses caras. Ai, mas vai desgastar. Quando o cara estiver desgastado, você que tire, por exemplo, 3 do time. Não tira um time inteiro. Não muda 7 de uma vez só. Tira 3 jogadores e descansa. Na próxima partida, tira mais 3. Mantém 70% do time em campo. É isso que vai dar entrosamento. É isso que vai dar liga. Porque o time do Corinthians ontem, os jogadores que entram, o cara toca a bola no vazio, o cara toca a bola num lançamento que o outro não corre. Isso daí é falta de entrosamento. É não saber como o outro jogador quer a bola. É não saber como o time joga. Então, comissão técnica do Corinthians, para com essa merda de rodízio de 70%. Põe 30%, muda 3 peças. E outra coisa, vamos lá, já que eu falei do rendimento de alguns jogadores que não estão rendendo, ele fala mano, tá puto, hein? Ele fala comissão técnica pra não falar o nome Vitor Pereira. Não, porque ontem sobrar. Não, eu falo isso porque ontem era o interino. Se fosse Vitor Pereira, eu também falaria. Inclusive, pediu desculpa pela bobagem que falou. Inclusive, pediu desculpa pela bobagem que falou do negócio do Liverpool lá. Então tá perdoado também. Você desculpou, mano? Você desculpou? Não, ele tinha que se retratar, Domênico. Se retratou. Então, nesse ponto aí já não tem mais crítica. Mas só com relação ainda à diretoria, e o De Paulo já vai me dar o raciocínio dele também. Ô, Duílio, vamos parar de ser a Madre Teresa de Calcutá e achar que tá tudo bonitinho e vamos descer no vestiário pra cobrar jogador também? Duílio, cadê a Vamos lá, Duílio. Porque o negócio é o seguinte, não dá pro presidente do Corinthians ver o que tá acontecendo e achar que tá tudo bem. O Corinthians ontem, Domênico Gatto, ele correu o risco de ser eliminado da Libertadores da América. Em determinado momento do segundo tempo, o Always Red, ele emendava uns contra-ataques lá, que quase marcou o segundo gol. É que os caras são ruins, velho. Os caras são ruins. Então, seu Duílio, se você tá pagando em dia esses jogadores que recebem muito bem pra estar lá, cabe a você ter mais energia pra ser presidente. Cabe a você fazer o que o Andrés fazia, descendo no vestiário e fazendo o jogador dar dedinho para treinador, para não ter mais rusguinha dentro do vestiário, para não ter mais essa eu mando mais, você manda menos, para não rachar grupo. O presidente do clube, de vez em quando, ele é obrigado a descer e bater o pau na mesa. Inclusive, chegar nos caras aí, pegar e falar, bacana, o que tá acontecendo? Por que vocês não estão jogando? Qual que é o problema? O que tá pegando? Tá faltando, Domênico Gatto, sangue no olho para esse time do Corinthians. E eu não estou exigindo muito de um time que não pode oferecer. Eu estou exigindo muito de um time que tem qualidade para isso. É inadmissível, diante de 40 mil torcedores, em plena Itaquera, ali na Arena Corinthians, o Corinthians fazer a merda que fez ontem. Um time ridículo, apático, incompetente. E agora vai pegar o Boca, já entrando nesse assunto do Boca Juniors. É um Boca Juniors que, quando muda a chavinha, se transforma. É aquilo que eu falei pro Domênico num outro momento, quando o Palmeiras deixou de eliminar o Boca numa fase de grupos, e o Boca entrou no mata-mata. O Boca no mata-mata de Libertadores é time copeiro, é time enjoado, sem contar que voltarão os jogadores que estavam suspensos, que não jogaram a primeira fase. Então, é bom o Corinthians abrir o olho e nesse um mês que tem para trabalhar, criar vergonha e tirar mais desse time. Fazer o resultado em Itaquera. Porque na Bomboneira vai ser embaçado. Lá é jogo pra segurar resultado. Não é pra sair em contra-ataque tentando fazer gol. Então, Corinthians, vocês têm um mês pra poder realmente extrair mais desse time. Porque esse time tem qualidade. Então, se cada um der um pouquinho a mais, o Corinthians pode eliminar o Boca. Mas precisa ter sangue no olho. Precisa ter vontade. E precisa ter tesão pra vestir essa camisa.